Você já ouviu falar sobre o uso capião de bem de herança? A uso capião de bem de herança é justamente um instrumento, uma ferramenta jurídica para regularização de imóvel que tenha sido realizado por conta de alguma questão de pendência de inventário. Esse movimento, essa organização é muito importante para que aconteça uma valorização do imóvel. Essa regularização do imóvel é essencial, principalmente para evitar que tenha conflitos entre os herdeiros, da separação entre esses espaços dentro desse imóvel. Também em relação à venda, porque muitas das vezes pode ser que um herdeiro queira vender esse imóvel e não consiga, porque ainda está com pendência de regularização. E até mesmo com outras questões que possam vir a acontecer por falta dessa organização desse imóvel, dessa regularização. Nós temos algumas etapas fundamentais para que organize e exerça essa uso capião de bem de herança. Primeiro ponto, tem os documentos necessários. Então é muito importante verificar dentro dessa matrícula do imóvel, certidão de anos reais, qual é essa pendência, quem é esse último proprietário desse imóvel. Será que é um uso capião de um bem de herança recente, de um bem de herança antigo da família? Precisa verificar quanto tempo que falta, principalmente em relação a isso. Além disso, verificar a documentação em relação ao tempo de posse. O que comprova a posse ao local? Principalmente a vivência ali dentro desse local, desses familiares. A questão do vínculo em relação ao IPTU, se alguém já fez o pagamento do IPTU, se tem a inscrição no nome do IPTU. A questão de água e luz também. Qual é o nome que está ali descrito dentro dessa questão da água e da luz? Quanto tempo que tem essa inscrição da água e da luz ali dentro desse local? Precisa ter validação dos vizinhos confrontantes, que são os vizinhos em volta desse imóvel. Será que você consegue ter essa comprovação que morava ali durante esse tempo? Se os vizinhos conseguem testemunhar? Ou até mesmo outras testemunhas que sejam fora da família, que seja justamente para ajudar e colaborar, falando que sim, exatamente, existe esse tempo que está ali dentro desse imóvel. Além disso, nós temos outros elementos complementares, que é principalmente a posse exclusiva desse imóvel. Então, para você conseguir ter uso capião de um bem de herança, você precisa demonstrar que você é o único responsável durante esse imóvel, durante algum tempo específico. Então, é importante que você tenha a comprovação dessa posse exclusiva. Como que é essa comprovação? É justamente tudo que eu já elenquei no item anterior, que demonstra que você pagou os tributos, que você acompanha a água, a luz, tem contas ali, que você já mora há algum tempo, que você declara esse endereço em outros lugares, que pode ser em cadastros de escola, cadastros de órgão público, cadastros de trabalho, isso tudo se comprova a posse do imóvel. E a posse exclusiva você precisa demonstrar que ninguém nunca reclamou desse imóvel. Então, se existir alguma pendência em relação a esse imóvel, alguém já reclamou, algum herdeiro já te notificou, já abriu alguma ação judicial, ou abriu o inventário, ou abriu o uso capião, enfim, isso já não consegue mais que seja realizado esse procedimento. Então é importante que tenha posse exclusiva do imóvel, para que você conseguir uso capião o seu espaço, o seu pedaço dessa herança. Hoje, as decisões judiciais demonstram que o tempo mínimo para ser uso capião de bem de herança é de 15 anos. Então, não adianta tentar abrir o procedimento do capião antes disso. Tenha a comprovação, essa organização dessa documentação, demonstrando que você está 15 anos dentro desse local. E, para além disso, reporto novamente, que seja exclusivo, que você esteja dentro deste local durante 15 anos. Traga toda essa documentação. Então, quais são esses pontos, esses passos para você abrir o procedimento do capião? Primeiro, organizar toda essa documentação, essas informações que foram trazidas aqui. Segundo, procurar um advogado, porque esse procedimento só pode ser organizado, seja judicial, seja extrajudicialmente, com um advogado. Você precisa ter a assessoria jurídica de um advogado. Terceiro, fazer a análise dos custos e escolher a modalidade. Se você é a modalidade judicial, que você vai abrir o procedimento, a ação judicial normalmente perante o judiciário, ou se você vai abrir perante o cartório de imóveis, que aí nós temos um outro procedimento do usucapião, que passa pelo cartório de imóveis e passa também pela questão do cartório de notas, porque precisa de uma ata notarial reforçando e documentando toda a informação.
Para além disso, calcule também os custos disso, é importante. Para você entender se vai ser judicial ou extrajudicial, entenda essas etapas, procure um advogado, procure um profissional que atue dentro do mercado imobiliário para te orientar. Porque nem sempre a situação vai ser de usucapião, nem sempre vai ser usucapião de bem de herança. Então é importante que você valide essas informações que eu trouxe aqui hoje e procure um profissional para analisar a sua documentação. Se você possui alguma dúvida sobre regularização de imóveis, sobre usucapião, sobre bem de herança, comente aqui embaixo.